Para quem não sabe, eu sou professor de Direito Constitucional em curso preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil e concursos públicos. E vendo, senhor presidente, o projeto no dia de hoje, que ele ainda não, talvez não vai ser deliberado porque não tem parecer, mas que trata das cotas raciais para concursos públicos, eu me senti na obrigação, como professor, de me manifestar a respeito. Senhor presidente, eu reconheço, senhores vereadores, que realmente no Brasil existe uma disparidade. Existe sim um racismo estrutural em nosso país, porque a nossa cultura ela foi formada de forma inconsistente. As nossas metrópoles, os nossos centros de economia, os centros industriais, a economia foi formada assim de forma díspare. Entretanto, senhores vereadores, caros alunos que nos acompanham, senhor presidente, eu estava comparando a construção do nosso país com dois edifícios. Você começa a construir um edifício da forma correta e você começa a construir um edifício com alicerce frágil, com material ruim. E foi isso que aconteceu no nosso país. Foi construída uma economia de forma dúbia, com duas esteiras, levando pessoas à marginalização e enriquecendo outra classe social. Eu reconheço isso e entendo que isso aconteceu. Mas se você pegar um prédio de 20 andares, que foi construído um de forma correta e outro foi construído de forma incorreta, com vício nos alicerces, não adianta você querer pintar as paredes, que não vai trazer igualdade pintando os dois iguais. Não adianta você querer colocar janelas iguais para trazer igualdade para esses prédios. Está errado. Existe sim uma disparidade em nosso país. Existe sim uma desigualdade absurda em nosso país. Mas não é da forma que está sendo colocada nos projetos, aqui nessa casa, em alguns deles, que nós iremos consertar esse rombo, que nós iremos consertar essa desigualdade. O que é desigualdade? Como professor, eu vou dar uma mini aula para vocês aqui, vou falar o que é igualdade. Igualdade é um direito nato. Igualdade é um direito que pertence ao ser humano, independentemente de ter lei ou não. E direito, quando pertence ao ser humano, e esse direito é inerente a ele, se chama um direito nato. Quando esse direito nato é colocado num tratado internacional, esse direito nato passa a se chamar um direito humano. Por isso que nós falamos em direitos humanos, porque são direitos natos que estão prescritos num pacto internacional. Quando esse direito nato, quando esse direito humano é colocado numa Carta da República, é colocado numa Constituição Federal, esse direito nato, que passa a ser direito humano, também passa a ser um direito fundamental. E é por isso que a igualdade em nosso país é um direito fundamental. E nós reconhecemos isso. E por ser um direito fundamental, deve ser respeitado, sim, precisa ser respeitado. E ele vem sendo várias vezes respeitado nos dias de hoje. Entretanto, senhores, não é da forma que está sendo colocada no projeto em pauta que trará uma igualdade em nosso país, que trará uma igualdade no nosso governo, no funcionalismo público dessa cidade. O vereador Samuel Vasconcelos, eu conversei com ele a semana passada, e ele falando realmente, existe uma disparidade, 80% dos servidores da prefeitura são brancos. Eu concordo, vereador Samuel Vasconcelos, precisa resolver isso sim, mas lembra do prédio que eu falei com as estruturas ruídas? Sabe onde que está o maior problema? Está na educação de base. Você quer ter uma sociedade com igualdade? Dê educação para as crianças. Dê creches e pré-escolas vagas suficientes, educação de qualidade, ensino fundamental, ensino médio. Isso é trazer igualdade. Não é você querer tapar o sol com a peneira, não. Sabe por quê que muitos governos hoje estão querendo fazer esses projetos com medidas meramente paliativas para querer tampar o rombo que não consegue tapar, que o povo não é mais idiota? Sabe por quê? Porque eles querem encobrir a incompetência dos nossos governos, a falta de ação, a omissão deles na educação de base, numa saúde de qualidade, respeito à dignidade humana. Eu sou descendente de índio, minha avó é índia e negra, e eu não precisei de cota para nada não. Eu cheguei há 10 anos em São Paulo, eu fui ser borracheiro, senhor presidente. Eu fui consertar pneu. A vida não foi mais fácil para mim não, nem mais difícil.
Cada um dos senhores que tem aqui, se você for puxar na genealogia de vossas excelências, vocês verão que existe alguém de cor, de qualquer raça. O Brasil é misturado. Existe uma desigualdade? Existe. Nós vamos resolver da forma que está sendo colocada hoje? Não. Querer colocar cota racial em concurso público é um desrespeito àquele que estuda. Senhor presidente, eu sou professor de concursos públicos, eu sou professor de cursinhos preparatórios, e eu sei quantos meus alunos estudam. Eu também sou concurseiro, eu estou estudando para a magistratura. Eu sei o quanto eu estudo há mais de 8 anos estudando, senhor presidente. Pergunte para mim qual foi o último meu aniversário que eu fui para a praia. Pergunte para mim qual foi o final de ano que eu desci com a minha família para a praia, que a gente foi viajar. Não, eu fico estudando. Os senhores aqui que é concursado sabem. Já pensou o tanto que vocês estudaram? Colocar uma pessoa aqui por cota racial? E será que a qualidade da prestação do serviço público será a mesma? Uma pessoa entrando por cota racial? E o princípio da eficiência previsto no caput do artigo 37 da nossa Constituição vai ser banalizado? Vai ser desrespeitado? Não, senhores presidentes. O problema existe e é sério e precisa ser tratado da maneira certa. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, e é isso que está acontecendo nos projetos. Senhor presidente, como eu tenho um pouquinho mais de tempo, passou rápido. Eu gostei de ver na exposição de motivos do plano plurianual. Senhores vereadores, senhor prefeito, que com certeza vai saber dessa fala. Parabéns! Isso aqui é política afirmativa. Eu vou ler para vocês. Macro objetivo 3, redução das desigualdades sociais e melhoria da qualidade de vida. Ampliar e articular as ações que priorizem os setores mais vulneráveis de população, que possibilitem a esse viverem com dignidade, melhorando as condições de renda, habitabilidade, vida, em especial famílias pobres. Isso aqui, senhor prefeito, Vossa Excelência deseja fazer políticas afirmativas na nossa cidade? Cumpra o plano plurianual que Vossa Excelência encaminhou a essa casa. E por fim, eu gostaria agora de falar de forma técnica do projeto. Esse projeto é inconstitucional, primeiro porque ele fere o princípio da igualdade, ele fere o princípio da eficiência previsto no caput da Constituição Federal, ele fere o princípio da isonomia. E eu achei interessante que na exposição de motivos do projeto fala bem assim, eu peço vênia para ler, excelências, diz assim, ó, ele ainda cita o artigo 3º da Constituição, que fala assim, ó, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalidade, reduzir a desigualdade social e regional. Realmente, erradicar a pobreza, a marginalidade, reduzir a desigualdade social e regional. O legislador constituinte não falou em desigualdade racial. Por quê? Porque ele sabia onde estava o verdadeiro problema. O problema está na base, o problema está no fundamento. Aí sim existe uma verdadeira desigualdade. E por isso que o legislador constituinte no inciso 3 falou, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Existe sim desigualdade social, existe desigualdade regional, e essa sim precisa ser combatida. Mas a nossa Constituição brasileira, ela é cidadã. E ela é muito inteligente, o legislador foi muito feliz quando disse reduzir as desigualdades sociais e regionais. Sabe por quê, vereador Romildo Santos? Porque quer ver um exemplo de política afirmativa na cidade de Guarulhos, que a gente tem que falar o céu. O céu é educação de qualidade. Para pessoas que moram na periferia, foi muito sábio, foi muito feliz o prefeito quando fez um céu na região periférica. Por quê? Porque vai dar condição de educação àquelas crianças pobres, ricas, brancas, pardas, índias, qualquer uma. Isso sim é proporcionar igualdade, para quando eles chegarem numa certa idade, eles terem condição de concorrer. Agora você colocar, destinar 20% das vagas de concurso público para pessoas em razão da sua raça, isso é a maior discriminação que tem. É você dizer que ele é diferente do branco e que ele não tem condição de concorrer de igual para igual. Registro aqui, senhor presidente, a minha indignação quanto cidadão e quanto professor.